Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O pôr do sol banhava o Central Park com uma luz dourada projetando reflexos nas fontes e nos gramados imaculados. Jonathan Whittaker, um bilionário conhecido por sua fortuna colossal e comportamento impassível, caminhava de um lado para o outro na calçada, uma xícara de café na mão, absorto em seus pensamentos sobre números e contratos. De repente, uma risada suave chamou sua atenção. Ao virar uma curva no caminho, ele viu uma mulher negra na casa dos 30, com olhos brilhantes e um sorriso genuíno, segurando a mão do filho. A criança, que claramente tinha uma deficiência motora, se movia com dificuldade, mas sua mãe, cheia de energia e gentileza, a guiava com paciência e ternura. Então, algo inesperado aconteceu. A mãe colocou uma música no celular e começou a dançar com o filho. Os movimentos eram desajeitados, às vezes bruscos, mas imbuídos de uma harmonia e alegria que transcendiam qualquer técnica. Jonathan, que sempre viverá num mundo de elitismo, protocolo e distanciamento social, sentiu o coração afundar. Ele observou essas duas almas vibrarem juntas e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tudo o que possuía, seus iates, seus prédios, seus números de 7 zeros, não valia nada em comparação com essa autenticidade, essa força silenciosa que emanava dessa mulher e de seu filho. Naquele exato momento sua percepção do mundo mudou. Luxo, poder, reputação, tudo agora parecia vazio diante da verdade simples, porém brilhante, do que ele via: amor, resiliência, a beleza de uma vida plenamente vivida apesar das dificuldades. Na manhã seguinte, Jonathan Whittaker não conseguia afastar a imagem da mãe e do filho da sua mente. Em sua cobertura com janelas fumê e linhas perfeitas, cercado pelo brilho frio do aço e do mármore, ele se sentia estranhamente vazio. Os números, os contratos, as reuniões, tudo de repente parecia sem sentido. Ele tomou uma decisão impulsiva: voltaria ao parque. Não para se envolver, não para observar como um mero espectador, mas para compreender o que vira no dia anterior. Talvez fosse apenas uma impressão, um momento fugaz de sentimentalismo, mas algo profundo dentro dele gritava que não era. Ao chegar, ele caminhou pelas trilhas até a fonte principal e lá os viu novamente. A mulher, vestida com uma camiseta e calça jeans simples, ajudava o filho a atravessar a grama. O menino ria e desta vez tentava alguns passos de dança com a mão trêmula na da mãe. Jonathan sentiu a respiração falhar. Avançou lentamente, tentando não parecer intrusivo. A mulher ergueu o olhar e seus olhos se encontraram. Seus olhos eram de um negro profundo, mas refletiam um calor e uma força que Jonathan jamais encontrara em seu mundo de reuniões e contratos. Olá, eu não queria incomodar, disse ele, hesitante. A mulher sorriu, um sorriso franco e radiante, e respondeu: você não está atrapalhando nada. Meu nome é Maria, e este é meu filho, Isaiah. Jonathan sentiu uma emoção indescritível surgir, como se todas as muralhas que ele havia construído ao seu redor durante anos estivessem começando a desmoronar. Eu vi sua dança ontem, disse ele, quase envergonhado. Foi incrível. Você tem tanta energia, tanta força. Maria olhou para ele, intrigada, mas sem julgá-lo. Obrigada. Não é fácil, mas todos os dias encontro um jeito de fazer o Isaiah feliz, e às vezes isso significa dançar no meio de um parque vazio. Isaías ergueu os braços na direção de Jonathan e com uma risadinha disse: olá, você quer dançar conosco? Jonathan ficou surpreso. Dançando? Ele? O bilionário frio e calculista? Mas então ele viu a confiança e a inocência nos olhos da criança e um sorriso radiante no rosto de Maria. Ele assentiu lentamente e Maria estendeu a mão. Seus passos eram desajeitados, hesitantes, mas cada movimento parecia apagar anos de cinismo e frieza da alma de Jonathan. Pela primeira vez, ele se permitiu sentir, ser tocado por uma beleza simples e verdadeira. Quando a música parou, ele se sentiu leve e profundamente abalado ao mesmo tempo. Maria e Isaiah o observavam, sorrindo, e Jonathan sabia que acabará de cruzar um limiar que jamais esqueceria. Eu gostaria de aprender, disse ele finalmente com a voz trêmula. Não pelo espetáculo, mas para compreender. Maria sorriu, acenou com a cabeça e respondeu: então seja bem-vindo. Aqui cada passo conta, cada sorriso conta, todo o resto pode esperar. E naquele dia, no meio do parque, Jonathan Whittaker entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Nos dias que se seguiram, Jonathan não resistiu à tentação de voltar ao parque. Todas as manhãs, ele se posicionava discretamente a uma certa distância, observando Maria e Isaiah.
Ele via como ela o ajudava a caminhar, como ria de sua pequena desajeitada, como transformava cada desafio em um momento de conexão entre eles. Jonathan, acostumado a medir o mundo em números e resultados, começava a entender que algumas riquezas não podem ser calculadas. Certa manhã, Maria percebeu. Você volta sempre, disse ela com os braços cruzados, mas com um sorriso divertido no rosto. Eu percebo que tenho muito a aprender, respondeu Jonathan constrangido. Talvez você pudesse me ensinar, acrescentou após um silêncio. Maria olhou para ele atentamente. Seus olhos brilhavam com uma mistura de cautela e curiosidade. Muito bem, disse ela finalmente. Mas você precisa entender uma coisa, com Isaías nada é simples, nada é rápido. Se você quer aprender, precisa ser paciente. E honesto. Jonathan assentiu com a cabeça. Ele sabia que sua vida como bilionário muitas vezes o tornará impaciente e exigente. Mas sentia-se pronto para mudar. Nas semanas seguintes ele começou a passar tempo com eles, não como funcionário ou cliente, mas como amigo. Descobriu alegria simples, ajudar a Isaías com a lição de casa, rir de seus pequenos contratempos, compartilhar histórias de sua infância. Cada momento fortaleceu um laço que ele jamais imaginara ser possível. Certa tarde, enquanto estavam sentados em um banco, Isaías apoiou a cabeça no ombro de Jonathan e sussurrou: "Obrigado por dançar conosco." Jonathan sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aquela simples palavra, aquela gratidão pura, valia todas as fortunas do mundo. Maria olhou para ele com um sorriso gentil nos lábios. Veja bem, não é a dança, nem a música, nem mesmo o dinheiro que importa. É a presença, a paciência, o amor. Você já está aprendendo. Naquele dia, Jonathan compreendeu que sua visão de mundo havia mudado. Julgamentos, competição, a busca incessante por prestígio, tudo isso agora lhe parecia superficial. Ele havia encontrado algo mais precioso, a verdade crua da vida, personificada por Maria e Isaías. Enquanto caminhavam juntos para casa, Jonathan percebeu que aquele encontro fortuito não fora um acidente. Era um ponto de virada, um despertar e talvez o início de um caminho que ele jamais imaginara trilhar. Com o passar das semanas, Jonathan Whittaker tornou-se uma presença constante na vida de Maria e Isaías. Mas logo percebeu que as aparências enganavam. Ajudar uma criança com deficiência exigia mais do que boa vontade, exigia presença constante, paciência infinita e uma humildade que ele nunca precisará demonstrar em seus negócios. Certa manhã, quando ele chegou com uma sacola cheia de materiais escolares e brinquedos educativos para Isaías, Maria o cumprimentou com um olhar sério. "Você está pronto hoje?" ela perguntou. "Pronto para quê?" respondeu Jonathan, um pouco nervoso. "Para os desafios reais. Dançar e rir é uma coisa. Mas enfrentar obstáculos reais, os momentos de frustração de Isaías, é aí que a paciência é testada", disse ela, olhando diretamente nos olhos. Isaías sentou-se no chão com uma careta no rosto. Ele se recusou a participar de seus exercícios habituais. Jonathan ajoelhou-se delicadamente ao seu lado. "Ei, grandão, você se lembra de como fizemos aquele passo ontem? Podemos tentar de novo juntos. Prometo que vai ser divertido", disse Jonathan gentilmente. A criança balançou a cabeça, teimosa. Maria observava em silêncio, com as mãos apoiadas nos joelhos. Ela sabia que Jonathan precisava aprender a lidar com esses momentos em que a força de vontade da criança superava a do adulto. Jonathan respirou fundo. Ele entendeu que seus métodos habituais, persuadir, convencer, impor, não funcionariam ali. O que era necessário era empatia, escuta e, acima de tudo, aceitar o fracasso sem frustração. "Está bem", disse ele calmamente, "vamos apenas sentar aqui e respirar juntos, sem pressa." Isaías observava Jonathan, intrigado com sua calma. Aos poucos, estendeu a mão e a deixou deslizar para dentro da de Jonathan, e lenta mas seguramente retomaram o exercício. Jonathan percebeu que a verdadeira vitória não era fazer a criança ter sucesso, mas criar um laço de confiança, mostrando-lhe que nunca estava sozinho ao enfrentar dificuldades. No final do dia, Maria colocou a mão no ombro de Jonathan. "Você percebe a diferença? Você não mudou a situação da noite para o dia. Você simplesmente estava lá. E é isso que Isaías aprende com a experiência. Você começa a entender o que realmente significa amar e apoiar alguém." Jonathan sentiu uma onda de emoção intensa o invadir. Em seu mundo, tudo tinha que ser rápido, eficiente e lucrativo. Ali, cada gesto, cada sorriso, cada silêncio compartilhado era mais valioso do que todos os seus bens materiais. Ao retornarem do parque, Jonathan percebeu que havia acabado de entrar em território desconhecido, onde poder e dinheiro não tinham poder. Ele se tornará, pela primeira vez na vida, um homem humilde, simplesmente humano.
Mas ele ainda não tinha noção de que obstáculos maiores logo testariam sua sinceridade, escolhas difíceis, julgamentos externos e talvez até o medo de perder o que acabará de encontrar. Jonathan Whittaker achava que a parte mais difícil era entender e apoiar a Isaiah em seus desafios diários. Mas ele logo descobriria que o mundo exterior podia ser igualmente cruel. Certa tarde, enquanto acompanhava Maria e a Isaiah ao centro de reabilitação, Jonathan sentiu o peso dos olhares alheios. Os sussurros, os olhares surpresos, às vezes até críticos, o incomodavam mais do que ele imaginava. Alguns pais o olhavam como se ele não pertencesse àquele lugar, e alguns funcionários pareciam céticos quanto ao seu súbito interesse por uma criança com deficiência. Não se preocupe com eles, sussurrou Maria para ele enquanto passava. As pessoas costumam julgar o que não entendem. O que importa é o que estamos fazendo aqui por Isaiah e não o que os outros pensam. Jonathan assentiu com a cabeça, mas sentia uma raiva latente. Em sua vida como bilionário, ele aprenderá a influenciar pessoas através do dinheiro ou do poder. Ali, essas ferramentas eram inúteis. Ele precisava confrontar suas próprias limitações e as da sociedade. Mais tarde naquele dia, ocorreu um incidente. Isaiah, cansado e frustrado, derrubou seu pote de tinta durante uma oficina de arte. Um professor elevou a voz, impaciente e exasperado. Não é assim que se faz. Você precisa se concentrar. Jonathan sentiu uma onda de raiva. Ele se aproximou calmamente. Espere, me deixe em paz. Deixe a Isaiah explorar do jeito dele. Você pode ajudá-lo, não impedi-lo. A educadora olhou para ele incrédula. Maria colocou a mão em seu braço. E Jonathan, respire. Mostre a eles como a paciência muda tudo. Ele respirou fundo e se ajoelhou ao lado de Isaiah. Juntos, eles limparam a bagunça rindo. Aos poucos, os outros funcionários começaram a ver as coisas de forma diferente. Jonathan entendeu que você nunca mudará o mundo com raiva. Apenas a presença e a constância podem conquistar respeito. Após esse dia difícil, Maria conversou com Jonathan no carro. Veja bem, não se trata apenas de Isaías. Trata-se de todos aqueles que pensam saber o que é normalidade, sucesso e valor. E cada vez que intervimos com paciência e amor, trazemos um pouco de ordem a esse caos. Jonathan sentiu uma nova determinação despertar dentro de si. Ele sabia que precisava investir mais, não para se exibir, não para corrigir um erro, mas para participar dessa transformação sutil, porém real. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, ele refletiu. Os desafios vinham de todos os lados, julgamentos, mal-entendidos, preconceitos. Mas ele sabia que não podia recuar. Ele finalmente havia encontrado uma causa que valia mais do que todo o ouro do mundo. E ele compreendeu que o verdadeiro teste de seu compromisso não mediria apenas sua paciência, mas também sua capacidade de se deixar transformar por Maria e Isaiah. Passaram-se alguns meses desde o primeiro encontro de Jonathan com Maria e Isaiah. O que começara como uma curiosidade tímida transformará-se num profundo compromisso. Todas as manhãs, ele acompanhava Maria ao parque, ajudava Isaiah com os exercícios, ria da sua falta de jeito e partilhava suas próprias histórias de infância, simples e autênticas. Certa tarde, Maria sugeriu algo novo. Hoje vamos sair, mas não para os exercícios de sempre. Quero que você veja uma coisa, Jonathan. Eles chegaram a um pequeno palco ao ar livre onde acontecia um festival local para crianças com deficiência. Maria e Isaiah subiram ao palco, seguidos por Jonathan, ainda hesitante. Então, para surpresa de todos, Jonathan começou a dançar com eles. Seus movimentos eram desajeitados, mas sinceros, e cada passo expressava uma humildade e alegria recém-descobertas. A multidão aplaudiu, mas Jonathan não buscava aprovação. Ele olhou para Isaiah, radiante de felicidade, e para Maria, orgulhosa e serena. Naquele exato momento, ele compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. Os contratos, as reuniões, a riqueza, tudo aquilo fora superficial em comparação à riqueza daqueles momentos compartilhados. Após o festival, eles se sentaram em um banco, com o pôr do sol iluminando seus rostos. Isaías adormeceu no ombro da mãe, exausto, mas feliz. Jonatas os observava com um sorriso terno nos lábios e disse: Você me ensinou algo que jamais esquecerei. Paciência, amor, coragem. Tudo isso vale mais do que qualquer coisa que eu já tenha possuído. Maria colocou a mão sobre a dele. E você nos mostrou que a riqueza não está apenas no que possuímos. Ela também pode estar no que damos, no que compartilhamos. Jonathan sorriu, sentindo uma profunda calma pela primeira vez. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma e era grato por isso. Ele havia descoberto que a verdadeira grandeza não se mede pela riqueza ou pelo poder, mas pela capacidade de amar, de estar presente e de transformar o mundo ao seu redor.
um pequeno passo de cada vez. E quando a noite caiu sobre o parque, Jonathan Whittaker, Maria e Isaiah caminhavam juntos, unidos por uma cumplicidade que superava qualquer coisa que dinheiro ou status pudessem oferecer. Para Jonathan, o mundo finalmente havia encontrado sua verdadeira cor, a da compaixão, da humanidade e da alegria compartilhada.